Seguir girando com a nossa reportagem, porque o Banco Central tomou uma decisão sobre a taxa básica de juros. A decisão todo mundo já sabia qual era, né, Beatriz Manfredini? Não tinha muito segredo. O próprio Banco Central já tinha anunciado que ia reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual e assim foi feito. Como o Alan Gani, nosso analista de economia, e colegas dele disseram, o importante era o que vinha para frente. E o Banco Central ameaça ou diz que pode pisar no freio em algum momento, né? Apesar da queda de ontem, minha gente, é importante ressaltar, nós temos ainda a segunda maior taxa de juro real do mundo. Ao vivo, direto de São Paulo, a Beatriz Manfredini tem detalhes pra gente. Bom dia, Beatriz. Oi, Colombo, bom dia novamente para você, para todo mundo aí no estúdio que nos acompanha. Pois é, interessante a gente dizer primeiro o que é o juro real, né? O juro real, ele é a subtração dos juros nominal do país, né? Retirado ali a previsão de inflação para os próximos 12 meses. Então, o juro real do Brasil continua sendo o segundo maior do mundo, de acordo com o levantamento da Money.io. E mesmo depois, um dia depois dessa nova queda na taxa Selic, como você bem disse, de 0,5 ponto percentual, que resultou aí numa taxa Selic de 10,75%. Então o Brasil continua na segunda colocação como o segundo país com maior juro real. Esses juros reais ficaram em 5,90%. O Brasil com isso perde apenas para o México, que segue no topo ali do ranking com 7,46% de taxa real. Desde o último levantamento, o Brasil já estava na segunda colocação. Normalmente o Brasil e México disputam aí essa liderança, mas na última divulgação, lá no dia 31 de dezembro, o Brasil já ocupava essa segunda colocação. E a Money.io ressalta alguns motivos, né, para essa segunda colocação que o Brasil atingiu. Uma inflação menor e um cenário externo positivo, de acordo com eles, ajudaram no fechamento de uma taxa real de juros um pouco mais baixa, mesmo assim, ainda no topo ali da lista, na segunda colocação, né? Para a gente dar alguns outros colocados, como eu comentei, então, o México é o primeiro, tem a maior taxa de juro real do mundo, com 7,46%, o Brasil logo depois, 5,90%, Rússia em terceiro, 5,87%, e depois em quarta e quinta colocação nós temos Colômbia e também Turquia. Colombo. Ao vivo, direto de São Paulo. De São Paulo a gente vai a Brasília para ouvir o Zé Maria Trindade. Zé Maria, bom dia. Eu imagino que esse comunicado do Banco Central de que vai reduzir mais 0,5 ponto na reunião de maio, mas daí para frente vai ter de esperar para ver como as coisas acontecem no mundo e aqui no Brasil, vai azedar um pouco mais o ambiente para o relacionamento entre Banco Central, Ministério da Fazenda, Presidência da República. Não imagino que o governo, por tudo que tem dito, trabalhe com a possibilidade de que a taxa básica não continue caindo. E o Banco Central não garante isso, né, Zé Maria? Bom dia. Nesses casos, a análise é tão minuciosa que até um S assusta a gente, né? Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Paulo. E bom dia aos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã. O comunicado do Banco Central, ele disse na próxima semana, e nos outros comunicados, ele colocava um S nas próximas semanas, né? Então, esse S aí fez toda uma diferença, indicando que estamos ali numa encruzilhada. Na verdade, o que é muito importante é a ata desta reunião que é liberada depois. E nesta ata estão ali todos os detalhes analisados pelos diretores do Banco Central que definem aí essa nova queda de taxa de juros, que é uma queda constante, devagar, mas constante. Você disse aí sobre juros reais, né? É ainda um patamar muito alto, segundo país em juros reais, descontando a inflação, e a gente vê que o mercado, a coisa ainda fica muito pior. A gente está falando aí em taxas de 11% ao mês, de 10% ao mês, né? É que se soma o lucro dos bancos, que se chama spread, ou seja, a diferença entre o dinheiro captado pelos bancos e o emprestado. Quem precisa de bancos e precisa de cartão de crédito e cheque especial, aí a coisa fica muito feia em juros. Olha, Rafael, na verdade, o desenho desta decisão do Banco Central vem de lá de trás.
o Brasil identificou um ciclo internacional muito complexo. Depois da pandemia, havia um excesso de demanda, as pessoas queriam comprar e não havia produção, ou seja, não havia o produto. E aí entra o senhor mercado. Quando há excesso de demanda, gente querendo comprar e não há produto, a inflação sobe, os preços sobem. E aí o presidente do Banco Central daqui do Brasil, Campos Neto, aumentou os juros na frente de todo mundo. Então, no Brasil passou um tempo de inflação menor do que os Estados Unidos, por exemplo, né? E isso favoreceu muito que a gente já saiu lá na frente e é hora de reduzir os juros e aquecer a economia.